A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Sejam todos bem-vindos nesta reunião. Hoje é dia de bênção, dia do poder de Deus em nossas vidas. Amém? Hoje é o dia da preparação, o dia que representa a grande sexta-feira milenar. Nós, meus irmãos, estamos vivendo o último período da humanidade aqui na Terra. E nós temos o poder de Deus para levar o reino dos céus e a justiça de Deus a todos os povos, nações e línguas. Para isso nós temos que nos preparar no Espírito do Senhor. Nós temos que buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo para que Ele venha cumprir o seu ministério em nossas vidas. Amém? Então eu quero pedir aos irmãos que desde já abra bem os vossos ouvidos para que esta pregação fique realmente gravada na tábua do seu coração. Nós não estamos aqui para pregoar uma religião, mas para pregoar o reino dos céus e a justiça de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do momento que eu recebi Jesus como meu Salvador, eu deixei de ser um brasileiro e agora eu faço parte da nação santa, a nação que é bendita em nome do Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E o nosso querido e amado Deus, meus irmãos, Ele não é o Senhor do Brasil, Ele não é o Senhor dos Estados Unidos, Ele não é o Senhor do Paraguai, do Uruguai, da França, de país nenhum, nem mesmo Ele é o Deus de Israel terreno. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, o que estava acontecendo era uma transição do antigo Israel para o novo Israel. Ali estava iniciando um novo reino, um reino de justiça, um reino de paz, onde os habitantes da Nova Jerusalém irão julgar as nações da terra pelo poder do nosso querido e amado Deus. Então, quando as pessoas nos criticam e dizem que nós estamos julgando, e de fato nós verdadeiramente estamos realmente julgando mesmo. Porém, meus irmãos, o nosso intuito aqui não é magoar ninguém, mas mostrar o caminho da salvação e mostrar o caminho do reino dos céus e a justiça de Deus. Eu não posso me levantar contra nação nenhuma e nem contra as leis das inúmeras nações. Nós que habitamos aqui no Brasil, nós não podemos nos impor contra as leis desse país, porque as leis desse país protegem as pessoas desse país. Por exemplo, se você é brasileiro, as leis do Brasil vão te proteger a partir do momento que você cumpre as leis do Brasil. A partir do momento que você descumpre uma lei do Brasil, você vai ser penalizado segundo essa lei que você descumpriu. Amém? Então nós, como habitantes da Nova Jerusalém, nós guardamos a lei de Deus na tábua do nosso coração. E quando nós temos a lei de Deus e guardamos a lei de Deus, nós podemos habitar em qualquer nação da terra. Eu posso habitar nos Estados Unidos, em qualquer nação da terra, eu vou ser um cumpridor das leis ali, porque a lei do meu país me ensina a amar, o perfeito amor, aquele amor que jorra do trono de Deus, não um amor mentiroso, um amor humano, um amor que é ensinado pela humanidade, mas é um amor, a plenitude do amor de Deus na minha vida. É isso que a lei de Deus, a doutrina de Deus me ampara, então eu posso viver em qualquer nação. Por quê? Eu vou respeitar cada morador das nações, das diversas nações do mundo. Se eu pertenço verdadeiramente à cidade santa, eu vou guardar as leis da minha cidade, do meu país, e automaticamente eu não vou ser impuro segundo as leis dos países, dos diversos países aí, onde nós habitamos, os servos de Deus. Amém? Então, meus irmãos, fique sabido que nós não estamos aqui para pregoar uma religião, mas o reino dos céus e a justiça de Deus. E se você quiser realmente o reino dos céus e a justiça de Deus na sua vida, abra bem os seus ouvidos e atentem bem a esta palavra. Essa revelação aqui que o Senhor revelou é algo muito forte e vai servir como um ponto de partida aí para a minha vida e para a vida dos irmãos que me ouvem. Do Deus Eterno Pai, eu quero te pedir, Senhor, por cada ouvinte dessa palavra,
Que o Senhor venha, meu Pai, manifestar o teu poder e confirmar, meu Pai, que essas palavras são fiéis e verdadeiras, e para que os teus servos, meu Pai, possam se deleitar, se alimentar e viver, meu Deus, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito. Eu consagro a minha vida a ti também, entrego a vida de cada um dos meus irmãos nas tuas mãos. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer de nós o teu querer e a tua vontade, e que nós venhamos estar sempre no centro da tua vontade. Fala conosco, meu Pai, pelo poder do teu nome eu te peço. Amém. E glórias dou a ti. Então, meus irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Amém, pessoal? Então, quando Jesus fez essa pergunta, os discípulos responderam para Jesus que o povo estava achando que ele era João Batista. Por que o povo achava que Jesus era João Batista? Porque Jesus, meus irmãos, porque João Batista, meus irmãos, ele foi decapitado, foi morto. Então, aquelas pessoas acharam que João Batista ressurgiu no corpo de Jesus. Então, muitos achavam que Jesus era João Batista. Outros diziam que era Elias. Por quê? Os profetas profetizaram que Elias iria vir. E por isso que ocorria também essa teoria, digamos assim, no meio do povo, né? A pessoa achava, ele é João Batista, e outros achavam que era Elias ou Jeremias, né? E alguns dos profetas, muitos dos profetas. Então as pessoas estavam achando que Jesus era um dos profetas da antiguidade que ressurgiu e veio ali cobrar Israel, né? Um conserto de Israel. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, eu quero levantar aqui uma polêmica aqui, nesse versículo aqui, quando Jesus fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na verdade, Pedro não falou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a revelação que Pedro recebeu do Espírito Santo foi a seguinte: Tu és o Rei de Israel, o Filho do Deus vivo. Amém, pessoal? Nós temos que ler a Bíblia, mas nós também temos que ser amigos do nosso querido e amado Deus, a fim de que nós possamos receber a virtude do Espírito Santo e o Espírito Santo venha nos revelar a veracidade dos fatos, porque não teria lógica Pedro chamar Jesus de Cristo se Cristo nem tinha sido ainda crucificado, uma vez que Cristo quer dizer crucificado. Amém, pessoal? Então, não confunda as coisas. Essa revelação que Pedro teve, Pedro disse: Tu és o Rei de Israel, o Filho do Deus vivo. Foi isso que Pedro falou neste versículo aqui. Como a nossa Bíblia tem diversas versões, e em nenhuma das versões foi exatamente escrito que de fato Pedro tinha declarado: Tu és o Rei de Israel, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Pedro não recebeu essa revelação do homem, mas o próprio Deus deu essa revelação. Pedro não recebeu essa revelação de homem, mas o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, revelou a Pedro naquela hora ali, né? Quando Pedro falou que tu és o Rei de Israel, o Filho do Deus vivo. Quem deu esta revelação a Pedro foi exatamente o Espírito Santo. E aí Jesus continuou falando assim: Pois também eu te digo, tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que alegria, que felicidade. Tá aqui também, meus irmãos, é um outro versículo que causa muita polêmica, de modo que muitos religiosos acham que Pedro tem a chave do céu e que Pedro seria o dono da igreja. Ora, Pedro está em nossos dias hoje? Então é lógico que Pedro não é dono de igreja nenhuma, meus irmãos. Vamos deixar essa idolatria de lado e buscar a Deus em espírito e em verdade, a fim de que o nosso querido e amado Deus venha nos revelar a verdade. E o que o Senhor Jesus está declarando aqui é o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Essa pedra aqui, que a igreja de Jesus seria edificada, não é um homem, ou Pedro, que iria receber a chave da igreja e ia ser, depois de Jesus, o dono da igreja. É lógico que não. Que pedra é essa, pastor Melquisedeque? Essa pedra é a pedra da revelação, que quando fosse para nos mostrar a verdade, o próprio Deus falaria diretamente conosco e nos mostraria a verdade. Assim como Deus revelou a Pedro que Jesus era o rei de Israel, também para mim e para todos nós, para vós outros, para todos nós, o Senhor declarou que sobre esta pedra, que não é Pedro, a pedra que é a pedra de fundamento da revelação divina. Então, quando eu busco a Deus em espírito e em verdade, o Espírito Santo, que é o nosso guia, ele vai nos mostrar a verdade salvadora para que nós possamos firme levar o evangelho a toda criatura. Então, a pedra de fundamento não é Pedro, mas a pedra de fundamento é a revelação divina para a minha vida e para a tua vida. É por isso, meus irmãos, que nós, nesta grande sexta-feira da preparação, não estou dizendo essa sexta-feira terrena ao qual nós estamos hoje, mas a grande sexta-feira milenar ao qual nós estamos vivendo, ao qual o nosso julgamento está se dando. Então, nesta grande sexta-feira, meus irmãos, nós temos que nos preparar, buscar a presença de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, a fim de que nós venhamos estar revestidos do poder de Deus, e uma vez nós revestidos do poder de Deus, possamos sair nas ruas, nas praças, nas conduções, levando o reino dos céus e a justiça de Deus, trazendo as pessoas para ao nosso redor, e ali nós ensinando a elas o reino dos céus e a justiça de Deus. Uma vez que ela escolhe a entrar nessa justiça e neste reino, então ela vai habitar na cidade de luz, que nós já falamos outrora e mais para frente nós vamos falar mais. Nesta cidade de luz, e onde ela vai ser a lamparina, a luz para iluminar toda a terra. Amém, pessoal? E acabar com essa injustiça, acabar com esse poder maligno que vem destruindo a humanidade dia após dia. Então mandou os seus discípulos que a ninguém contassem que ele era Jesus Cristo. Amém, pessoal? Ora, essas versões nossas, meus irmãos, eu glorifico muito a Deus que está no dia mesmo de Deus trazer a revelação dele. O que Jesus falou era exatamente para eles não alertarem os povos lá que ele era o rei de Israel, no momento, porque ainda não tinha chegado a hora. Então, Jesus falou assim, ó, não declare a ninguém que eu sou o rei de Israel. Foi isso que Jesus falou aqui. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então imagina só, Jesus, o nosso querido e amado Deus, revelou a Pedro que Jesus era o rei de Israel, o Filho de Deus vivo. Jesus falou para que eles não dissessem ali às pessoas, não revelassem às pessoas que ele era o rei de Israel. E agora,
Jesus vem declarando que ele ia morrer. E Pedro, está escrito assim, ó, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Imagina só, Pedro repreendendo Jesus, Pedro repreendendo o rei de Israel, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Amém, pessoal? Então, o que acontece? Ora, Jesus declarou ser o rei de Israel. E aí agora Jesus vem, no caso Deus, declarou que Jesus era o rei de Israel. E agora Jesus vem dizendo que ele ia padecer na mão dos profetas, dos escribas, né, dos anciãos e dos principais dos sacerdotes. E aí Pedro ficou como? Por que tudo isso aqui, pessoal? Tudo isso aqui aconteceu porque Israel estava esperando o rei que ia reinar Israel para sempre. Aonde os profetas, eu sempre falei para os irmãos, leem o livro dos profetas, que tem revelações magníficas. Não sei se os irmãos leram, mas nesses 17 anos aí eu sempre venho alertando os irmãos para ler os livros dos profetas. E você vai entender que os profetas, eles vinham profetizando o rei de Israel, que ia reger a nação com cetros de ferro e coisa e tal, e que o reino dele ia ser para sempre. Então era isso que todo aquele povo tinha em mente, que havia um rei que ia reinar para sempre, que não ia mais morrer. E agora Jesus vem declarar aqui que ele precisava padecer nas mãos dos principais lá, dos sacerdotes e do povo lá de Israel. E aí Pedro, né, indignado, foi repreender Jesus. E olha o que Jesus falou para Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Jesus estava aqui, deu logo um sermão logo em Pedro, para acordar Pedro. Ora, como que um homem, recebendo uma revelação tão preciosa de Deus, se dá o luxo de receber também uma revelação de Satanás, ou seja, o espírito do falso profeta, querendo impedir as maravilhas de Deus de se cumprirem. Então, meus irmãos, o que acontece aqui é o seguinte: o povo de Israel esperava um rei que não ia mais morrer. E agora Jesus declarando isso, declarando que iria morrer, Pedro assim, poxa, se o rei vai ser eterno, como é que ele vai morrer? Ele não vai morrer. Então Pedro, ele repreendeu Jesus no sentido de que ele entendia que o rei de Israel ia reinar para sempre, não ia morrer. O que Pedro não entendia, que este reino, onde Jesus ia reinar para sempre, seria o reino celeste, um reino que não ia ter um homem, mas um homem como rei. Mas o próprio Jesus ia ser o rei do Israel, e o Israel celeste, o Israel que duraria pela eternidade. E somente, irmãos, fará parte desta nação santa, nós que adoramos o Pai em espírito e em verdade, que reconhecemos que nós não somos brasileiros, ou seja, você que nasceu aí na França, você vai reconhecer que você não é francês, paraguaio, canadense, ou seja, na nação que você for, a partir do momento que você recebeu Jesus como seu Salvador, você deixou de pertencer à pátria de nascimento e agora você pertence à pátria celeste. E é por isso que nós temos que ser excelente no nosso agir e no nosso proceder, a fim de que nós não venhamos deixar rastro para que o diabo venha nos acusar. Amém, pessoal? Então, o que Pedro falou aqui, Pedro tinha até razão no que ele disse para Jesus. Por quê? Porque ele esperava, o povo esperava um rei que não ia morrer, que ia viver para sempre, que ia reinar sobre Israel para sempre, do jeito justo, onde o povo seria um povo feliz. E é isso que o Senhor também nos prometeu, meus irmãos, um reino de vida eterna, um reino de alegria eterna. E este reino começa aqui na terra. Eu tenho que me tornar um filho de Deus aqui na terra, porque quando eu for arrebatado, for transladado,
tirado deste corpo, eu continuarei vivendo para sempre. Amém? Esta é a promessa de Deus. A promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, é uma vida eterna, onde essa morte que nós conhecemos, quando nós saímos desse corpo, não acaba aqui. Nós somos arrebatados para o paraíso de Deus e ali aguardamos o fim do julgamento de toda a humanidade. Que aí sim nós entraremos na grande festa, no reino, voltaremos para o reino do nosso querido e amado Deus. Amém? E aí, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a tua cruz e siga-me. Amém, pessoal? Ora, o que Jesus quer dizer aqui para eu e para você? Meus irmãos, você quer ser verdadeiramente um habitante da Nova Jerusalém, um habitante da cidade de luz, da cidade do bom Deus? Você quer realmente ser um referencial de Deus, uma lâmpada de Deus nessa terra? Então, meus irmãos, o único caminho é o caminho de tomar a cruz e seguir verdadeiramente Jesus. Ou seja, agora eu vou negar os meus eu, agora eu vou negar o meu eu, as minhas vontades, tudo o que meu coração deseja nessa terra, e buscar a justiça e o reino de Deus para a minha vida, a fim de que eu possa resplandecer a luz de Deus e as nações da terra, vendo a luz de Deus em mim, se acheguem após eu, para que eu possa ensinar sobre o reino dos céus e sobre a justiça de Deus. Uma vez que ela quiser verdadeiramente habitar neste reino e viver a justiça de Deus, então ela vai passar a ser um israelita, não um israelita terreno, um israelita cheio de dogmas e doutrina de homens. Não, um israelita espiritual, um israelita que tem as leis de Deus selada na tábua do coração e vive para Deus aqui na terra. Então o amor de Deus será derramado em nós e nós estaremos fortalecidos com o amor e com a justiça de Deus. Amém? Então, meus irmãos, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é ser crucificado, ou seja, eu morri para o Brasil. A partir de hoje, a partir do meu novo nascimento, eu não sou mais brasileiro, agora eu sou israelita da parte de Deus. Amém, pessoal? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não hão de provar a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Que alegria, que felicidade. Irmãos, então segura essa palavra. Pega essa palavra e arraiga na tábua do teu coração e busque o reino dos céus e a justiça de Deus. Não fique incomodado com riquezas, com prosperidade fajutas dessa terra, porque tudo isso é passageiro. E se você tiver riquezas ou quiser prosperidade, que seja para servir a Deus com os seus bens. Então isso você vai agradar muito a Deus. Amém? Não deixe, meus irmãos, que Satanás venha encher o vosso coração e te tirar da presença do nosso querido e amado Deus. Amém? Essa palavra termina por aqui. Que o nosso querido e amado Deus abençoe e guarde a cada um dos irmãos. E que nós venhamos a cada dia escolher viver para Deus e abandonar esse mundo cruel, esse mundo de perversidade. Amém? Pai querido e Pai amado, eu quero te pedir por cada um dos teus servos, que o Senhor, meu Pai, venha estar conosco e aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que fique notório, meu Pai, sabido que ali chegou um servo do Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos
e a vida de cada um dos teus servos. Seja conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? E glórias damos a ti. Deus seja louvado em vossas vidas. Amém?